Bom dia, irmãos, tudo bem? Como estão? A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma aula, eu não estou no tempo, né, como vocês podem perceber, e nós vamos interagir normalmente pelo chat, mas é uma aula diferente de como vocês estão acostumados. Então, eu vou agora pedir licença a vocês e vou compartilhar os slides para que vocês possam acompanhar, tudo bem? Então, vamos lá. Vou compartilhar. Os irmãos estão vendo? Creio que sim, né? Então, antes aqui de iniciarmos um desejo, né, que o nosso dia comece bem e termine ainda melhor. Esta é a EBD dos adultos, meu nome é Lucimeire Fedalto, mas os irmãos me conhecem como Meire, e essa é a nossa aula do dia 20 de fevereiro de 2021. Nessa tela, os irmãos têm acesso ao link que traz toda a programação das demais classes e os irmãos podem acessar por esse link ou fazendo a leitura pelo QR Code. Então, se tiver interesse em saber da programação da EBD das crianças, dos adolescentes, dos juniores, enfim, aqui os irmãos conseguem ter acesso. Com relação à nossa aula, nesse link e nesse QR Code, os irmãos conseguem ter acesso a todas as aulas. Hoje, por exemplo, nós vamos estudar a aula de número 16. Então, todas as 15 lições anteriores, os irmãos conseguem ter acesso, né, para poder acompanhar todo esse estudo que nós estamos fazendo sobre o livro de Romanos, Carta aos Romanos. O Ministério de Paulo, lição 16. Esse é o grande tema da nossa aula de hoje. E antes de iniciarmos, eu gostaria de orar com os irmãos. Vamos lá? Amado e maravilhoso Deus, obrigada pelo teu infinito amor, obrigada pela tua bondade, obrigada pelo teu cuidado, obrigada porque o Senhor separou este tempo para que pudéssemos estar aqui, aprendendo, compartilhando. Que o teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Que eu venha compartilhar somente aquilo que realmente esteja no centro da tua vontade. Acampa os teus anjos ao redor e derredor das nossas casas, ao redor de cada família aqui representada, que o Senhor realmente possa se fazer presente, Senhor, em tudo aquilo que venhamos a pensar, a falar e a fazer. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito bem. Então, em relação à lição de hoje, né, ela é um apanhado de tudo aí que nós já falamos acerca do autor dessa carta aos Romanos, portanto, de Paulo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o ministério dele, que foi um ministério extremamente importante para a história da igreja. E para podermos aí avançar, eu gostaria de que os irmãos, né, pensassem um pouquinho. O ministério dos apóstolos, ele foi relevante para a igreja cristã. Eles foram responsáveis por dar toda a fundamentação da fé à igreja primitiva e referência aos seguidores de Cristo. Dentre os apóstolos, Paulo se tornou um baluarte da verdade por seu valoroso testemunho e proclamação do evangelho aos gentios, reis e autoridades civis e eclesiásticas. Essa lição, ela vai focalizar o ministério de Paulo, abrangendo aí os aspectos sacerdotal, poderoso, pioneiro, os seus planos de viagem e pedidos de oração. Então, vamos à lição. O texto básico, ele está em Romanos 15, do 14 ao 33. O texto devocional, ele está em Atos 28, do 16 ao 31. E o versículo-chave em Romanos 15, capítulo 15, versículo 16. Então, nós vamos aqui fazer a leitura desse versículo-chave, mas o capítulo 15, ao longo da aula, nós vamos estudar sobre ele. Então, nós vamos fazer a leitura de parte aí desse capítulo ao longo da aula. Versículo-chave. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus,
entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, esse é o versículo chave de todo esse nosso estudo. Tudo bem? Muito bem. Então, olha só, observem essa imagem, né? Ela traduz muito do que nós vamos estudar aqui hoje. O crescimento espiritual. Olha só, o que a gente espera em termos de crescimento, né? Que esse homem se curve à cruz, se curve ao ato que a cruz representa, que é Cristo. E que essa evolução, ela também leve esse homem, leve essa mulher, leve, né, este ser a se doar para o outro, a ter empatia, a se preocupar, a estar sempre sendo um braço forte, principalmente aquele que não está tão forte assim. Na primeira parte desse capítulo, nós vimos sobre como Deus ele encarregou de edificarmos uns aos outros no contexto da igreja. Segundo o exemplo de Jesus, que suportou as nossas fraquezas. Paulo, ele inicia o capítulo 15 reforçando a prática do amor na igreja para que não houvesse nenhum tipo de competição entre novos convertidos, entre os fracos e cristãos mais maduros, os ditos fortes. Paulo aconselhou estes para que pudessem ajudar os fracos na fé e não buscar o seu próprio interesse. Paulo, ele exortou o povo a ter o desejo de agradar ao próximo, pensando no bem do irmão, para que ele pudesse crescer espiritualmente. A partir do versículo 14, Paulo explica o seu plano missionário. Então, ele detalha como tudo isso vai acontecer, relacionando com o seu ofício como apóstolo aos gentios. E qual era também a participação dos romanos nesse plano. Ele reconhecia que os irmãos na igreja em Roma possuíam conhecimento suficiente para exercer a bondade uns para com os outros e também para aconselhar uns aos outros na fé. Mas Paulo admite que ter sido ousado em sua carta, para que isso fosse despertado entre os irmãos, trazendo à memória deles aquilo que já conheciam. O apóstolo recebeu ajuda de muitas pessoas, pessoas extremamente importantes no seu ministério. E eu gostaria de rememorar com os irmãos aqui algumas dessas pessoas. Então vamos lá, vamos testar aqui o nosso conhecimento bíblico, né? E até que ponto aí nós sabemos quem são essas pessoas e qual foi a contribuição delas para a história de todo o ministério de Paulo. Vamos lá. Esse casal aqui, né? Quem se habilita a dizer? Quem foram? O que eles fizeram para o ministério de Paulo? Áquila e Priscila. Então eu vou trazer um histórico aqui um pouquinho sobre esse casal. Priscila e Áquila eram amigos do apóstolo Paulo. Esse casal ele é mencionado na Bíblia, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Nós já estudamos esse livro, portanto, já falamos sobre Áquila e Priscila. Áquila era um judeu natural do Ponto que trabalhava fabricando tendas. Lá em Atos 18, versículo 2, fala a respeito do ofício dele. Ele e sua esposa Priscila moravam em Roma, quando o imperador Cláudio decretou que todos os judeus fossem expulsos da cidade que eles conheciam. Só um minutinho, irmãos. Perdão, da cidade de Corinto. Foi nessa cidade que eles conheceram o apóstolo Paulo. Ali, eles continuaram exercendo o trabalho de fabricação de tendas. Paulo também se juntou a eles nesse trabalho, pois tinha esse mesmo ofício. Onde é que está o endereço dessa informação? Em Atos, capítulo 18, dos versículos 1 ao 3.
Possivelmente, nessa época, Áquila e Priscila já tinham se convertido ao cristianismo. E a amizade entre Paulo e o casal foi muito forte. O vínculo entre eles era tão grande que, em certa ocasião, Priscila e Áquila arriscaram as suas vidas em favor do apóstolo. Onde é que está o endereço disso? Romanos 16, versículo 4. Uma outra figura muito importante aí na trajetória de Paulo é Timóteo, né? Então, Timóteo, ele foi um jovem líder da igreja primitiva, muito provavelmente nasceu em Listra, uma província romana da Galácia. Juntamente com Derbe, essa província é designada em Atos 14, versículo 6, como cidades da Licaônica. Outra possibilidade para a cidade natal de Timóteo é justamente Derbe, porém Listra é mais amplamente aceita. O pai de Timóteo era grego, porém sua mãe Eunice e sua avó Lóide eram judias. Onde é que está o endereço dessa informação? Atos 16, versículo 1 e 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Provavelmente elas se converteram durante a primeira passagem do apóstolo Paulo por Listra e Derbe, Atos 14, do 6 ao 22. Na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele voltou à região da Licaônica, o apóstolo ficou impressionado com o desenvolvimento de Timóteo e resolveu levá-lo consigo. Existe a possibilidade de que ele tenha sido levado para substituir João Marcos. Seja como for, o fato é que ali começava uma grande parceria, que resultou em grandes frutos para a igreja primitiva. Um terceiro personagem emblemático aqui na caminhada, de Paulo é Silas. Silas foi um profeta da igreja de Jerusalém, que com sua pregação da palavra exortava, encorajava e fortalecia os fiéis. Ele aparece na narrativa bíblica no episódio em que foi escolhido para acompanhar Paulo e Barnabé na tarefa de transmitir aos cristãos gentios convertidos por meio da igreja de Antioquia. Assim como Paulo, Silas também tinha cidadania romana. O episódio mais conhecido entre os cristãos envolvendo Silas é a prisão em Filipos, onde ele e Paulo foram açoitados e presos. Por volta da meia-noite, lembram disso, irmãos? Paulo e Silas oravam e cantavam. E, de repente, um terremoto que sacudiu os alicerces do cárcere de tal forma que soltaram-se as cadeias de todos os prisioneiros. Atos capítulo 16, versículo 26, traz o relato acerca disso. Esse evento resultou no quê? Na conversão do carcereiro e da sua família. Atos 16, do 31 ao 34. E mais um personagem é aqui Filemon, né? Então, a menor epístola escrita aí pelo apóstolo Paulo é justamente Filemon. E ele desperta curiosidade por ser a menor epístola e o interesse de muita gente sobre quem foi, né, Filemon. O versículo 2 da epístola de Paulo também nos dá outra dica sobre quem foi ele. Por conta da igreja se reunir em sua casa, podemos concluir que ele também exercia alguma liderança entre os cristãos daquela região. De forma direta, sabe-se que Filemon foi um irmão em Cristo, dono de escravos, ou pelo menos de um escravo que inclusive é citado na Bíblia, Onésimo. Onésimo era um escravo que havia fugido de seu senhor e que teve contato com Paulo, possivelmente em Roma. O nome Filemon significa algo como aquele que é gentil, afeiçoado, amoroso. O fato de possuir escravos, ou pelo menos um escravo, também aponta para a possibilidade de Filemon ter sido um homem possuidor de alguns bens, ou seja, alguém de boa posição social. Então, nós vimos aqui, irmãos, 4 figuras, que foram emblemáticas aí na trajetória de Paulo. Essas pessoas, dentre outras, contribuíram para o ministério dele. Ministério que foi
sacerdotal. Então, a primeira característica desse ministério de Paulo. Leiamos ali a passagem que está no capítulo 15, versículos 14 a 17. Eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. É como se ele dissesse assim: olha, eu sei o que está aí dentro de vocês. Eu sei que vocês são bons, mas é importante trazer isso à memória de vocês. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Então, essa primeira característica aí desse ministério revela esse ministério sacerdotal. Um papel importantíssimo do ministério de Paulo foi justamente essa função que ele exerceu entre os gentios. Paulo, ao dizer para que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, ele, como sacerdote, serve aos irmãos romanos como fez, por meio das instruções expressas nessa carta. Ou seja, ele serve justamente daquele que vai dar a direção, o norte. Embora ele não tenha sido fundador da igreja em Roma, justamente por conta da sua autoridade apostólica, Paulo se sentiu no direito de exortar os irmãos. E ele cumpre esse papel de forma franca, pessoal e afetiva. Ele agia com ternura, mas ele também agia com vigor. Qual foi o ministério sacerdotal, do apóstolo? Que sacrifício ele teria de oferecer? Paulo se apresentava como sacerdote do evangelho entre os gentios. Ele cumpria esse papel com zelo, fervor e com muita responsabilidade. Observem dois momentos importantes a respeito aí dos gentios. A antiga aliança, eles estavam impedidos de entrar no templo e de participar de ofertório, de sacrifícios. E a nova aliança, que marca justamente o quê? Essa oportunidade dos gentios se achegarem a Deus. Então, eles ganham acesso à presença de Deus e se tornam oferta sagrada e aceitável a Deus. Então, aqui nós temos duas imagens, né, que mostram isso: a antiga aliança impedindo aí o acesso a Deus e a nova aliança simbolizada aqui pela cruz, pelo sacrifício da cruz, né? O princípio sacerdotal que Paulo deixou se aplica aos nossos dias. O evangelista, ele é um sacerdote e sua oferta a Deus são os próprios convertidos. Então, o que se espera de nós, né? Duas práticas aqui são fundamentais na nossa vida cristã: a adoração e o testemunho da fé. Sempre que adoramos a Deus, nós glorificamos o seu nome e somos levados a testemunhar a fé dos outros. Quando as pessoas se convertem, nós oferecemos essas pessoas a Deus. E espera-se que isso se torne um ciclo, porque a partir do momento que eu gero filhos na fé, esses filhos vão me gerar netos e assim sucessivamente. A ideia é justamente essa, né? O que Romanos traz para nós aqui em relação a isso para hoje? Vejam o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O que diz ali? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o salvo, ele também é sacerdote de Cristo.
Eu sou sacerdotisa de Cristo. Você é sacerdote de Cristo ou sacerdotisa. E qual é o propósito da nossa vida? Anunciar a verdade do Evangelho. Uma reflexão aqui, irmãos. Será que estamos, de fato, cumprindo esse nosso papel? Né? Será que as nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que falamos, tem de fato refletido esse papel, esse propósito, né? Melhor dizendo, que nós temos? Vejam que a preocupação de Paulo era constante, que ele estivesse a todo momento sendo testemunho de Cristo, testemunho do que Cristo fez na vida dele. Então, que possamos aprender com Paulo, entender quem somos em Cristo, para entender qual é a nossa importância, a nossa relevância enquanto sacerdotes dele. Uma outra característica do ministério aqui de Paulo é que é um ministério poderoso, né? Mas de onde vem esse poder? É de Paulo? Leiamos as Escrituras. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o evangelho de Cristo. Então vejam, irmãos, que ele deixa bem claro aqui, né? Pela virtude de quem? A presença e ação poderosa do Espírito Santo são características marcantes do ministério de Paulo. O poder do Espírito Santo autenticava a sua atuação apostólica. Conferia, portanto, frutos extraordinários e lhes proporcionava comunhão e uma sintonia fina, estreita com Deus. Vamos ver algumas características, né, dessa marca aí de Paulo, de estar em constante sintonia com Deus, porque justamente entendia que o poder emanava do Espírito Santo de Deus, o poder que passava pela vida de Paulo. Ele sabia que ele era canal, ele sabia que ele era um instrumento, mas que o poder vinha de Deus. Vejamos algumas características. Olha só, Romanos 15, 18. Cristo fez por meu intermédio. Então ele sabia que ele tinha ali papel de ser o quê? Um contribuinte, né? Paulo entendia que seu papel era secundário. Ele não era o protagonista da história. Ele tinha aqui um papel coadjuvante. Ele não deveria ser exaltado. Exaltado é Cristo. Ele era um cooperador. Como a obra era de Cristo, a glória também era atribuída a Cristo. Conduzir os gentios à obediência, Romanos 15, 18 também. A missão era levar as pessoas pagãs que viviam sem fé e sem esperança, portanto condenadas ao inferno, a crerem em Cristo. Esse era o objetivo. A obediência dos gentios convertidos a Cristo era fruto do discipulado ministrado por Paulo. Por palavras e por obras, também lá em Romanos 15, 18. O apóstolo tinha consciência de que a obra que Cristo realizava por seu intermédio se efetivava por meio das palavras, as doutrinas, e obras, as práticas. A fé cristã autêntica não se restringe em conhecer doutrinas, princípios e valores do cristianismo, mas se completa com a prática. É o testemunho. Paulo, Tiago e Jesus sempre enfatizavam isso. E por fim, por força de sinais e prodígios, está lá no capítulo 15, versículo 19, é o poder. Sinais e prodígios são termos aqui usados para referir-se ao sobrenatural, que caracteriza a vinda de Jesus ao mundo e a chegada do reino de Deus. Os três termos, força, sinais e prodígios, são credenciais apostólicas e identificam o ministério de Paulo com o de Jesus. O Espírito Santo aplica a palavra de Deus no coração, na mente e na consciência e na vontade dos ouvintes.
Cada conversão é um encontro de poder, no qual o Espírito Santo, por meio do Evangelho, resgata e regenera o pecador. Muito bem. Vimos essas características e agora, né, olha só, o que nós temos aqui de Romanos para hoje, irmãos? E é animador, né? Eu não sei para vocês, mas eu fico aqui bastante empolgada em saber que esse mesmo Espírito Santo que falava ao coração de Paulo, que fazia com que ele agisse com tanta vontade, com tanto ímpeto, saber que esse mesmo Espírito que estava presente na vida dele é o Espírito que está presente na nossa. Né? Então, o mesmo Espírito que fez com que Paulo fosse usado como canal para salvar a vida de tantas pessoas é o mesmo Espírito que age na nossa vida. Esperamos realmente, né, que nós possamos aí ser usados pelo Espírito Santo. Você quer ser usado pelo Espírito Santo? Eu quero, o tempo todo, né? E que esse desejo ele esteja latente em nós, para que realmente possamos refletir o tempo todo a face de Cristo. Esse é um desafio, irmãos, e é um desafio diário. Não é algo que a gente compra no pacote. A luta, ela vem todos os dias, né? É um processo, é uma conquista. Uma terceira característica aqui, irmãos, desse ministério de Paulo, é um ministério pioneiro. Olha só o que diz a passagem. Pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. Então vejam aqui que ele faz uma menção que desde Jerusalém, arredores até ao Ilírico, né, ele está pregando aí o evangelho. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Por isso também, muitas vezes, tenho sido impedido de ir ter convosco. Romanos 15, 19 a 20. Que dons eram esses, né? O que estava aí em jogo nessa postura do apóstolo Paulo, nessa conduta do apóstolo Paulo? Nós vemos aqui um relatório simplificado de 10 anos do incansável ministério de Paulo, incluindo suas 3 longas viagens missionárias. Então, ele fala ali de Jerusalém, dos arredores, até ao Ilírico, né? A riqueza desse relato está na revelação da estratégia do apóstolo. Olha só o que diz: pregar para quem ainda não havia ouvido falar do evangelho. Romanos 15, 20. O seu alvo não era edificar sobre fundamento alheio. Ele já havia dito que Deus tem propósito diferente para os seus discípulos e por isso os capacita com diferentes dons para exercerem os respectivos ministérios. Está lá em Romanos 12, do 3 ao 8. E que dons eram esses? Que ministérios eram esses? Então vejamos, um dos ministérios aqui, né? O chamado e dom de evangelista. Eis-me aqui. A convicção do apóstolo era de que seu chamado e seu dom se aplicavam primariamente a campos pioneiros e aos gentios. Um outro dom, um outro ministério é a estratégia de evangelismo. Paulo ele tinha como objetivo implantar igrejas nas cidades mais populosas e influentes. Depois, ele acreditava que outros evangelistas pregariam o evangelho nas vilas, né, nas regiões menores, e os líderes locais cuidariam do pastoreio das ovelhas. Então, veja que toda uma estratégia foi organizada. Paulo atingia o macro, as metrópoles, vamos assim dizer, né? As regiões metropolitanas seriam aí atingidas pelos evangelistas, né? Eles levariam a palavra. E os líderes locais
Cuidariam, portanto, dessas ovelhas, dessas pessoas que tinham ouvido a palavra, que tinham aceitado a Jesus, para fazer justamente o processo de manutenção e de frutificação, para que elas pudessem replicar isso a outras vidas também. Para ilustrar essa divisão de tarefas, ele usa na Bíblia duas metáforas. Lá em 1 Coríntios 3, dos versículos 6 ao 10. Então diz assim: eu plantei, Apolo regou. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Então, para reforçar aí essa ideia, né, de que era um trabalho realmente em equipe. E um terceiro dom é justamente aí a política missionária. Então, Paulo se alicerçava em quem? Na Bíblia. Né? Então, em palavras como as do profeta Isaías, que está lá em Romanos 15, 21. Hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. Isaías se referia à missão do servo do Senhor, fluindo o Espírito Santo sobre muitos povos, dando-lhes a chance de ouvir e entender a mensagem salvadora. E Paulo vê a profecia se cumprir em Cristo. Ele tinha planos de visitar os romanos, mas ele havia sido impedido. Nós lemos ali já Romanos 15, 22. Nessa ocasião, ele iria, mas a sua permanência deveria de ser breve, porque o ministério dele era o quê? Evangelizar. Então ele precisava ganhar o mundo, ampliar aí, né, os locais por onde ele passaria. E falando em ampliar, uma outra característica desse ministério de Paulo é justamente o quê? Planejar. Planos de viagens. Irmãos, vejamos aqui no texto como que isso se revela, né? Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios e já tendo há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Veja que quando ele fala irei ter convosco, ele está se dirigindo aos romanos. Portanto, o desejo dele era estar em Roma. Pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Ele estava falando aqui dos judeus que estavam lá em Jerusalém e que pareceu bem fazer uma coleta justamente para esses pobres judeus que estavam entre os santos, né? Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque, se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Então, de que forma que os gentios foram participantes dos seus bens espirituais? Ele está falando aqui justamente da nova aliança, ele está falando de Jesus, né? Que com a vinda de Jesus, os gentios tiveram aí a oportunidade, já que os judeus o rejeitaram, de ser aceitos. Então, eles foram participantes dos seus bens espirituais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Romanos 15, 23, 29. Então vejam, irmãos, que ele tinha planos de visitar Roma. A expectativa de Paulo era que finalmente havia chegado a hora de concretizar a esperada visita a Roma. Os impedimentos anteriores, as frustrações, não fizeram com que ele deixasse aí esse sonho de lado. Pelo contrário, ele queria desfrutar da companhia dos irmãos romanos por algum tempo e auxiliá-los no crescimento espiritual. Posteriormente, ele esperava o apoio da Igreja de Roma para poder ir à Espanha, que era o seu futuro campo missionário. Ele tinha planos de visitar Jerusalém. Antes de ir para Roma, ele comunicou a partida para Jerusalém. E nós vimos aqui o propósito, servir aos santos, né?
É importante aqui destacarmos que esse gesto de solidariedade dos irmãos gregos levou a mudar a sua rota natural, ir direto de Corinto para Roma e daí para a Espanha, a fim justamente de seguir um roteiro totalmente diferente, ir para Roma, passando por Jerusalém. E o plano de visitar a Espanha. Ele esperava que, vencida a etapa em Jerusalém, ele fosse para a Espanha. 2 anos antes, ele já havia dito aos irmãos de Corinto com respeito ao seu plano de ir além deles. Talvez o destino fosse de fato Espanha. Não se sabe se Paulo concretizou esse plano, mas o fato é que Atos dos Apóstolos termina com Paulo preso em Roma, né? E falando em plano, irmãos, que planos vocês têm feito, né, em relação aí ao reino de Deus? Que plano você tem feito com o objetivo do crescimento do reino? Vejamos aqui que Paulo, como nós lemos ali, pode ser que ele não tenha visitado de fato a Espanha, mas ele tinha plano, ele planejou tudo isso. Talvez Deus nem nos permita concluir alguns planos, mas o fato é que isso não nos impede de idealizar esses planos. Talvez nós não venhamos a realizá-los, mas talvez as nossas futuras gerações. E uma outra marca também desse ministério de Paulo eram os pedidos de oração. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Vejamos aqui, irmãos, que embora, né, o ministério de Paulo fosse caracterizado pela oração, ele reconhecia que o apoio dos irmãos em oração a seu favor era de sumo valor para alcançar a vitória. Seu propósito de viver em harmonia com a vontade de Deus requeria muito esforço. E Paulo concentrou seu pedido, e nós lemos aqui, por suas visitas que ele faria a Jerusalém e a Roma. Em Jerusalém, o que Paulo esperava? Ele esperava a oposição dos descrentes judeus e, consequentemente, ele sabia que a sua vida estaria em risco. Por isso, o que ele pediu para os irmãos? Que os irmãos orassem por sua proteção. Outro pedido do apóstolo foi em relação ao encontro com a igreja de Jerusalém. Lembram que ele estava levando uma oferta para os pobres que estavam em meio aos santos. E isso era um desafio, porque ele não sabia se essa oferta seria aceita. 2 razões dificultavam essa aceitação. Primeiro, não era fácil para os judeus, crentes judeus, admitirem que precisavam da ajuda dos crentes gentios. Segundo, aceitar a oferta significaria reconhecer o ministério de Paulo. Recusar a oferta aumentaria o conflito entre os crentes gentios e crentes judeus. Então, realmente, Paulo precisava aqui das orações em relação a isso. E em Roma, né? A ida a Roma dependia de Paulo ser bem-sucedido em Jerusalém. Mesmo ele tendo um vivo interesse em visitar os irmãos, ele orava para que a vontade de Deus fosse soberana, né? Que a vontade de Deus o fizesse ir até lá. Mas ele reconhecia que era a vontade de Deus e não a dele. A oração não é para mudar a vontade de Deus. Irmãos, anotem isso. Vejam que importante essa frase. A oração não é para mudar a vontade de Deus, mas para nos colocar em sintonia com ela. Significa que ele só iria se Deus permitisse. Ele só iria a Roma se Deus permitisse. Indubitavelmente, a oração ela é a parte essencial
da agenda do crente, da minha agenda e da sua agenda. É válido seguir o exemplo de Paulo e pedir aos outros que orem por nós. Mas devemos saber que a oração não funciona como muitos pensam. Não é um meio para conseguir tudo que queremos. O seu grande efeito é convergir a nossa vontade para a vontade de Deus. Profundo isso, né, irmãos? O grande efeito da oração é convergir a nossa vontade para a vontade de Deus. Por isso que muitas das vezes a gente pensa assim, puxa, mas eu orei, eu pedi, Deus não me ouviu. Não é que Deus não ouviu, é que o que nós estávamos pedindo estava em divergência com os planos de Deus para a nossa vida. Então, entender como oramos faz toda a diferença. Senhor, seja feita a sua vontade. Esse é o meu desejo, mas que acima de tudo seja feita a sua vontade. Que a nossa oração, ela possa ser, né, que a nossa vontade se perca na vontade de Deus, para que nós consigamos de fato entender o que Ele quer para as nossas vidas. E eu sei, irmãos, que muitas vezes isso não é fácil, né? Muitas vezes a gente não consegue entender, mas nós precisamos crer que é o Senhor que tem o controle sobre todas as coisas. É nesse contexto que Deus age providencialmente para nos atender, porque pedimos o que Ele deseja nos dar. E você, irmãos? E eu, né? E nós? Vocês aí? Será orado sem cessar pelos irmãos, pelos pastores, pelos missionários, pelos educadores. A oração, ela traz maturidade cristã. Nós a todo momento, né, as pessoas aqui que são da nossa comunidade fazem parte aí dos grupos de oração, e como a oração tem sido um acalento para tantas lutas que nós temos passado. E orar, o fato de saber que alguém está orando por você, né? Ainda que você também ore, claro, mas saber que tem mais gente orando, intercedendo pela sua causa, isso é muito bom, isso é muito gostoso. Então, que nós possamos orar diariamente pelos nossos irmãos, pelos pastores, pelos missionários, pela nossa liderança, que nós possamos entregar continuamente nas mãos do Senhor a vida de todas essas pessoas. Lembrem-se, irmãos, a oração traz maturidade cristã. Nós precisamos crescer espiritualmente. Crescer dói, mas é necessário, porque nós precisamos cuidar daqueles que estão chegando, daqueles que estarão batendo na nossa porta logo, logo. Daqui a pouquinho, os cultos voltarão de forma presencial. É bem verdade que de forma gradativa, né? Tem todo um protocolo aí sanitário para seguir, mas muitas pessoas virão e virão sedentas. Será que nós estamos preparados? Será que estamos orando pela vida dessas pessoas? Vamos pensar, irmãos, a respeito e agir, né? Oração, orar com ação, com atitude. Concluindo, precisamos reconhecer que o ministério de Paulo ele foi revestido de significado pela abrangência e profundidade. Como sacerdote, aplicava-se a pregar o evangelho aos gentios, visando ganhá-los para Jesus. Buscava o revestimento do poder de Deus para ter êxito em sua missão. Colocava a estratégia missionária no alcance dos não evangelizados. Sonhava atingir novos campos e por isso rogava as orações da igreja. Sua obediência ao mestre o fez experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o exemplo de Paulo possa impactar a nossa vida e o nosso ministério. Amém, irmãos? Daqui a pouquinho, né, nós temos aí a EBD das crianças. Nós somos responsáveis, irmãos, por isso também, por ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Coloca o seu filho,
seu sobrinho, o seu neto, para assistir. Qual é o tema? Oração. Olha como Deus é perfeito. Falamos ainda há pouco sobre a importância de orarmos uns pelos outros. E o tema da EBD infantil é oração. O Senhor está realmente em sintonia, né? Que bom, fico bastante feliz. O Senhor está em sintonia? Não, né? Perdão, irmãos, aqui. Nós estamos em sintonia com o Senhor, com o Senhor. História de hoje. Deus ouve minha oração. Olha que interessante, falamos disso há pouco. 1 Tessalonicenses 5,17, onde, no canal Geração Escolhida da IBNC, horário às 10 horas, turma e sementinhas de Cristo, valentes do Rei e tribo de Judá. Irmãos, vamos orar para finalizar aí o nosso estudo? Amado e maravilhoso Deus, obrigada por esse tempo de troca, de aprendizado. Obrigada porque o Senhor tem nos cuidado e o Senhor tem nos preparado. Que tudo que foi compartilhado aqui realmente entre no nosso coração, na nossa mente e que se converta em atitude. Que possamos estar, Senhor, assim como Paulo, preocupados, inspirados, motivados a fazer com que o nosso ministério, o ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos, que ele frutifique. Que realmente possamos nos planejar para alcançar novos campos, Senhor. Que possamos estar orando no sentido de entender mesmo qual é a tua vontade para as nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a orar da forma correta. Que tenhamos empatia orando pelo próximo, Senhor. Que nos coloquemos no lugar daqueles que estão precisando agora de um consolo, de um abraço, de uma palavra renovadora, que possamos cumprir mesmo com o cuidar uns dos outros. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos entregar esta aula, tudo que foi aqui ministrado e este domingo nas tuas mãos. Cuida das nossas vidas e que tenhamos uma semana abençoada na tua presença, Senhor, que sejamos sal e luz. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor abençoe, irmãos, a cada um de vocês, que vocês tenham um domingo maravilhoso e até a próxima aula. Um beijo, irmãos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.